Bem-vindos ao Esperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, remitindo na língua portuguesa para Angola, para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia, América Latina e Europa. E para lá, onde quer que o sinal deste áudio digital irá terminar a volta de todo mundo. Vos fala, como sempre, Orlando Fonseca, criador, produtor e apresentador deste grande show de notícias. Este é o teu único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos, o Desperta Angola, e virado para a mudança de consciência dos angolanos, com vista à reconciliação genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do general João Lourenço, o agora presidente em exercício da República de Angola. Esse é o teu único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos. Se você ainda não subscreveu o teu Desperta Angola, esta é a hora de fazê-lo. Para o efeito, não necessita de ajuda de qualquer outra pessoa, senão você próprio. Para o efeito, sempre quando você possua um telefone celular inteligente ou Android ou qualquer outro aparelho, como sendo PC, um tablet, etc. É só acessar a internet, logo buscar a janelinha do teu YouTube e ali insira as palavras Desperta Angola. Imediatamente há de te aparecer a imagem do criador, produtor e o apresentador do teu Desperta Angola. Imediatamente do teu lado direito haverá uma janelinha e que diz subscreva em letras vermelhas. Logo subscreva aí mesmo, imediatamente, sempre e quando o teu Desperta Angola seja produzido desde a linda cidade de Miami. O noticiário te chegará no teu próprio aparelho inteligente, sem que haja necessidade, repito, que outra pessoa ajude. Esse aqui, portanto, o editorial do teu Desperta Angola. Afinal, o general João Lourenço, principal chefe da intentona golpista de 24 de agosto, via subversão do processo eleitoral, simplesmente pôs-se em fuga para fora de Angola e está vivo, ou o trungungueiro do Casuno já estaria morto. Não é surpresa para qualquer observador avisado sobre o tema angolano de que Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, autêntica colaboradora dos terroristas libaneses do Hezbollah em Angola e membro do Bureau Político do UMPLA, haja negado todos os recursos apresentados pelo Tribunal Constitucional e controlado pelo general João Lourenço, com vista à comparação das atas síntese em posse da UNITA em relação às que estariam na posse dos do MPLA, produzidas nas Assembleias dos Votos e apresentados pela UNITA ou pela Casa CE ao Tribunal Constitucional controlado pelo chefe da intentona golpista via subversão do processo eleitoral de 24 de agosto último. Na verdade, suponho que a UNITA também sabia de antemão de que ser mordido pelo porco e logo queixar-se ao javali se traduz sempre na novela que o Tribunal Constitucional dos Delinquentes Criminosos da Oligarquia de Luanda nos venderam ou nos pretenderam vender ontem ali no Casuno em Luanda. Porém, o que se podia esperar de uma criminosa confessada arrolada num processo criminal que viria a culminar em Lisboa ou em Portugal, com a cativação de mais de 50 milhões de dólares norte-americanos em bancos portugueses, onde Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro teria depositado o referido valor e roubado na firma Anteros Construções e pertença do seu marido. Valores esses que eram destinados para a construção de um centro logístico ali em Negage, no Ige, na Abacongolândia, mas que nunca foi construído, quando Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro era diretora do Gabinete Jurídico do Ministério da Administração do Território, MATE, razão pela qual Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro
já deveria estar presa, melhor dito, faz tempo. Logo, o que esperar da Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, quando na verdade essa militante de proa e membro do Bureau Político do MPLA é sócia ou obedece a ordens superiores de Rui Constantino Ferreira, antigo presidente do Tribunal Supremo, a mando do general João Lourenço. Quando Rui Ferreira é um dos principais colaboradores do terrorismo internacional ali em Angola e que costuma ajudar ao financiamento dos terroristas ou do terrorismo internacional através dos terroristas libaneses e outros, e que transformaram Luanda como sendo, melhor dito, um dos principais santuários dos terroristas libaneses e ou da Organização do Estado Islâmico do Hezbollah em África. Com vista à desestabilização das democracias nascentes na África Austral, incluindo a da Zâmbia, África do Sul, Namíbia, República Democrática do Congo, etc. O que esperar de Manuel Pereira da Silva, o Manico, um criminoso confesso arrolado em vários crimes ou em vários processos de crime por conta do roubo de milhões de dólares norte-americanos e assaltados quando Manico era o presidente da Comissão Nacional Eleitoral Provincial de Luanda, quando a esposa do Manico fazia negócio de catering entre ela e a Comissão Nacional Eleitoral da Província de Luanda melhor dito, o clã Manico, de cujo processo crime o chefe desta intentora golpista de 24 de agosto, o general João Lourenço, simplesmente mandaria arquivar ali na Procuradoria-Geral da República, PGR, e em troca do favorecimento ao general João Lourenço na conclusão do crime contra os mais de 40 milhões de angolanos protagonizado ontem pelos pupilos do ditador Vladimir Putin em Luanda ou em África, representados pelo ditador João Lourenço. De resto, o sumiço que verificamos em Angola do general João Lourenço por si só trata-se de uma atitude típica dos chefes de qualquer organização criminosa, como é o caso dos MPLA em Angola, e que costumam confundir o nosso país como se fosse uma propriedade privada da oligarquia de Luanda. Razão pela qual o general João Lourenço costuma, ou melhor dito, mente aos angolanos de que teve uma crise cardíaca e etc. Porém, o oligarca principal do embuste e do problema sabe de que perdeu essas eleições gerais e por isso teme ser derrogado do poder pela maior parte dos generais das Forças Armadas angolanas e que votaram no número 3. Razão pela qual, antes mesmo da Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro concluir esta intentona golpista de 24 de agosto, os angolanos, a África e os países do mundo livre, incluindo os Estados Unidos da América, já sabiam de antemão. E foi dito pelos do MPLA, naturalmente em combina com o membro do Bureau Político do MPLA e presidenta do Tribunal Constitucional, de que Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro já havia marcado o dia 15 de setembro como sendo a data de investidura fraudulenta do cargo de Presidente da República de Angola, o general João Lourenço, outra vez por parte da Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro. Mas os delinquentes ou os criminosos da oligarquia de Luanda vão, a partir de agora, enfrentar pacificamente as ruas de Luanda os milhões de angolanos sedentos de alternância, tal como ocorreu ali no Sri Lanka. Essa é mais do que nunca a verdadeira hora do levante dele. Ou melhor, essa é mais do que nunca a verdadeira e a única hora do levantamento popular pacífico generalizado em todo o país, incluindo Luanda, aos milhões nas ruas da capital angolana, com vista a demonstrarmos ao mundo de que contra milhões, Francisco Pereira Furtado, Fernando Garcia Miala, Eugênio César Laborinho e o general João Lourenço, muito menos Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, nunca combaterão. Foi o ponto de vista do Desperta Angola, na linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois deste editorial, esse aqui,
as notícias de Angola. Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, membro do Grupo Político do MPLA e presidenta do Tribunal Constitucional controlado pelo general João Lourenço, negou ontem a recontagem dos votos proposto pela Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola, ou pela UNITA, e, como consequência, deu como consumado o golpe de Estado em Angola via subversão do processo eleitoral. Como consequência, o sumido de Angola, general João Lourenço, será investido fraudulentamente outra vez como Presidente da República de Angola e pela Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro, numa investidura marcada muito antes deste veredito criminosamente produzido e pela oligarquia de Luanda. Os líderes da oposição política em Angola finalmente tocaram agora o sino da alvorada em Luanda e dizem de que vão convocar milhões de angolanos pacificamente nas ruas angolanas, incluindo Luanda, com vista a demonstrarmos de que o general João Lourenço perdeu as eleições gerais e não pode ser investido presidente da República de Angola de borla, à toa e de graça. O general Francisco Pereira, os generais, melhor dito, Francisco Pereira e Eugênio César Labrinho estão a mandar recolher vários ativistas políticos de Angola e muitos dos quais estão agora sendo simplesmente executados pelos assassinos que colocaram os polícias que se tiraram Luanda para que os generais das FA não tomem o poder em Luanda, enquanto João Lourenço se esconde no estrangeiro à espera do dia 15 de setembro para que seja ou ele apareça de surpresa a ser investido criminosamente pela militante do seu partido, membro do grupo político do MPLA, Laurinda Prazeres Cardoso Monteiro. Compatriotas, se você me tem acompanhado, né, nos últimos meses em que o Desperta Angola, né, tem alertado o engenheiro ACJ sobre o que aconteceu ontem. Agora você deve estar aí dizendo, bem, que eu sou um vidente. Eu não sou vidente nenhum. A ideia, não é que se você foi escolhido por Deus e ter um determinado talento, não é? A sua linha sempre seguirá a sua agulha. Essa é a ideia. Portanto, eu no passado sempre alertei para que as manifestações que vão ter lugar agora tivessem lugar antes, com vista a expulsar o manico da Comissão Nacional Eleitoral, né? E que se criasse um órgão independente para que não caíssemos agora, não é? Nessa situação, eu não diria de desespero, né? Porque a ideia é que o general João Lourenço, e repito, sempre e quando, não é? Porque ir manifestar não é só ir manifestar, né? Para que depois, não, o Luther King foi preso, não. Nesse momento, não é? Em que o João Lourenço, vocês não sabiam, também é importante sublinhar o seguinte. Presentemente, o João Lourenço está sumido de Angola. Foi visto o avião dele em Lisboa. Alguns dizem que ele teve crise cardíaca. Outros dizem que ele morreu. Mas a ideia, e a única certeza que temos, é que o João Lourenço está simplesmente sumido de Angola. Ele tem passaporte português. A dona Ana Afonso Dias dos Santos, não é? Também tem passaporte português. Podem estar escondidos no estrangeiro, tal como várias plataformas de Angola estão dizendo aí. Alguém ontem houve um áudio aí, que a partir, eventualmente, de Londres, teria confirmado de que o João Lourenço fugiu simplesmente de Angola porque sabe que a qualquer momento, não é? Pode ser deposto em Luanda, porque ele perdeu as eleições. Se você repararem, até agora, foram Vladimir Putin, Daniel Ortega, o Bolsonaro, não é? E o Nicolás Maduro, foram eles que, não é? Como vocês sabem, que
felicitaram o seu compatriota, o seu comparsa, né? O seu congênero, porque a ideia é que todos esses presidentes ditadores que eu citei fazem parte, não é, do eixo do mal, né? Que se estende desde Moscovo, né? Passando, ou desde a Rússia, né? Se você quiser, passando passando pelo Irão, né? E logo por Manágua, por Caracas, né? E se vocês quiserem também, pelo Cabul, né? Em Afeganistão, né? Pela Coreia do Norte, ou Pyongyang, né? Portanto, este é o eixo do mal, não é? Do mundo, né? Que está a destruir a Ucrânia, se você não sabia. Portanto, são esses que reconheceram já o regime de Lourenço. E se você não sabia, fique sabendo que o Lourenço, se você não sabia isso, essa é a realidade. Vocês do MPLA, vocês membros do MPLA, vocês sabem de que vocês só perderam ali por culpa do camarada líder, clarividente, João Lourenço. Porque vocês mataram o vosso chefe, essa é a ideia. Lourenço, não é? Ficou durante 4 anos completos a perseguir o ex-presidente Santos, que ele deixou por ele. E nós em África, não é? Tradição africana. E eu diria, e mesmo aqui no Ocidente, né? Porque aqui nos Estados Unidos, quando o presidente Trump estava aí, por exemplo, até hoje os dele nunca lhe abandonaram, com todos os problemas que ele teve ali, ou que está tendo, mas os dele nunca lhe abandonaram. Mas, contrariamente, vocês do MPLA, né, mataram o vosso chefe, ali é onde começou a vossa desgraça. Porque, olha, se você é do MPLA e você sabe que foi João Lourenço que assassinou o José Eduardo Santos e você está apoiando, o que é que você espera de João Lourenço quando José Eduardo Santos, que lhe deu comida, que lhe deu tudo, perseguiu até a morte? Mas, olha, voltando ao Faca Fria, João Lourenço não está em Angola. E se estiver em Angola, está escondido porque não aparece. Porque em condições normais ele deveria haver aparecido. Ele é o presidente interino. Numa crise, não é? Eleitoral que o país está a viver, com militares na rua, etc. Ele deveria, se eles não fossem delinquentes, ou se ele não fosse um criminoso, se ele não fosse um bandido, não é? Se ele não fosse o chefe do cartel do crime em Angola, o João Lourenço estaria aí, veria público, não, até porque ele diz que foi eleito pelo povo. Ele tem os dele que ele colocaram, ou seja, que depositaram o voto nas urnas para ele. Por que ele não fala para eles? É porque ele sabe que perdeu, razão pela qual, de facto, e a reunião teve lugar. Se ele teve ataque cardíaco ou não teve ataque cardíaco, a reunião sim teve lugar e ele foi confrontado pelos generais, razão pela qual o João Lourenço vazou de Angola. Portanto, não está em Luanda. E a ideia é que a Laurinda acha de que eles podem investir de borla e de graça, né? O João Lourenço, dia 15 de setembro. Mas olha, voltando ao princípio, né? Que eu estava aqui antes de começar não é, a comentar. Se vocês se lembrarem, Dom Zacarias Camoeiro também teria alertado no princípio, muitos meses atrás, não é? De que não vale a pena irmos para estas eleições aí, que culminaram com esse golpe de Estado, com os mesmos símbolos, com o mesmo hino nacional, etc. E ninguém, não é, lhe deu ouvidos. Mas olha, a ideia, não é que nenhuma ditadura cai pelas eleições, né? Nenhuma. Vocês repararem aí em Bucareste, na Romênia, o ex-presidente Nicolae, finado Nicolae Ceausescu, que foi executado no seu palácio, né? Teve sorte pior. O Nicolae Ceausescu, não é? Ele, não é, foi executado por causa da polícia haver assassinado, né? Aí na Baixa de Bucareste, né? Se você é miúdo, isso foi em 86, se não me engano. Se você é miúdo, naturalmente você não sabe, ou não se lembra, ou tem que ir na história, vai no YouTube e você vê. Portanto, foi porque a polícia assassinaria um miúdo na Baixa de Bucareste, né? E logo culminaria com uma manifestação violenta e que terminaria no palácio. Logo, Ceausescu e a sua esposa Ana viriam a ser ali despedaçados pelo povo, né? Teve sorte pior. Muammar Gaddafi da Líbia, todos sabem,
o que ela aconteceu, não é? O que a NATO fez ali para lhe desbaratar quando o presidente Obama estava na Casa Branca, né? Mohamed Siad Barre, da Somália, você sabe o que aconteceu depois com a Somália, né? Ben Ali, não é? O general, ou o ex-presidente da Tunísia, o Ben Ali, vocês sabem o que lhe aconteceu, não é? Depois teve que fugir às pressas para Riad, né? Na Arábia Saudita, onde ele viria a falecer no asilo, né? Vocês sabem, Mobutu foi um caso, né? Típico da maneira como os ditadores caem fora do poder. Mobutu foi escorraçado pelo falecido Kabila, e o Mobutu era um homem, não é, supostamente poderoso em África, e viria a falecer quando pesava míseros 27 quilos ali em Marrocos, né? E andaram a passear o corpo dele e ninguém quis aceitar enterrá-lo, né? Quando depois apareceu uma samaritana, né? Uma mulher samaritana que viria a oferecer o quintal dela, onde repousam, não é, os restos mortais do falecido Mobutu. Tanto exemplos são vários. E o general João Lourenço, nesse momento, se você não sabia, vocês estão a ver os militares na rua, tudo aquilo é um falso exemplo. Ninguém ali, não é? Quase ninguém dos polícias aí na rua está com o Lourenço. Todo mundo, se vocês não sabiam, ficam sabendo, não é? Estão à espera dessas manifestações que foram agora convocadas para tirar a roupa civil e logo se dirigirem para a casa do Laborinho, para a casa do Miala e para a casa dos outros ali, não é? Se eles estiverem vivos, né? Eles próprios vão les agarrar vivos. Os militares, não é o povo. Mas, repito, o segredo, não é? Não é segredo, né? Isto não é segredo para ninguém, porque o povo é ao povo, ou aos povos de Angola que pertencem, não é? Que pertencem à soberania. Eles são os donos da soberania. Portanto, não há segredo nenhum, mas o que eu quero aconselhar aqui é o seguinte: os nossos militares que estão na rua estão a passar fome, né? E o segredo aqui, nestas manifestações que vão iniciar, não é? É juntar milhões de pessoas. No caso particular de Luanda, né? Sempre e quando, eu diria, se juntam pelo menos 1 milhão de pessoas ali, já é suficiente para, eu diria, não é, desbaratar a logística, né? Porque a polícia também não tem logística para todos os efeitos. Porque ontem eu vi ali, há um áudio que mandaram ali, e que o Laborinho, né, mandou mentir os comandantes aos militares, aos polícias ali, de que vão pagar 3, 4 salários para aguentar as manifestações. Não, isto tudo é mentira. Se você é polícia, você está me escutando, é mentira. Porque eles querem vos usar agora, eles sabem que as pessoas vão sair aos milhões nas ruas para vos usar para travar. Você não trava, você não precisa travar, você tira roupa, tira farda, sempre quando, para vocês polícias, não é? Se você vê que o número já aumentou e já está a ultrapassar o vosso, então o meu conselho é que tira a farda. Tira a farda, baixa a arma e ruma. Você que deve rumar por causa, não é o povo. Porque você conhece as técnicas, né? Militares, né? Para derrogamento. Mas o Lourenço não está aí. A ideia é essa. Eu não sei se regressaria no dia 15. Porque conforme for, e vocês ficam sabendo também de que o João Lourenço, repito, não está em Luanda. Deve estar em Portugal ou em algum outro país onde ele se esconde, a ver o que acontece no país, porque ele é cobarde. Fugiu, repito, de Angola. Você não sabia? Eu não posso, né, vos garantir onde está, mas só sei de que o João fugiu. E, supostamente, muitas bocas dizem que está em Portugal, outros dizem que está em Katanga, outros dizem, mas está fora de Angola. Em Angola não está. Porque ele sabe, repito, que perdeu estas eleições. Portanto, esta é a hora das manifestações pacíficas generalizadas em Angola. E a ideia também não é ir manifestar e ir para a vossa casa, porque eu ontem escutei, não, vamos fazer uma série de manifestações. Não é série de manifestações, ali a ideia é juntar a logística, não é? Fazer como no óbito. A ideia é essa. Primeiro, juntar milhões de pessoas que superam o número da polícia e logo trazer comida, como fazemos nos óbitos em Angola. Em Angola, não é? Nossa tradição é essa. Quando há óbito, as pessoas dormem aí e não ficam nem nas casas, mas ficam na rua. Então a ideia é ficar na rua e vocês, os empresários que tenham condições, trazem comida ali, comida enlatada, né? Comidas secas, não é? Para aguentar na rua até a Laurinda deixar o tribunal e o Lourenço deixar o casulo. Essa é a ideia, não é segredo. Porque de facto,
A ideia, não é, é demonstrarmos ao mundo, não é? E antes disso, vocês deveriam saber o seguinte, sempre e quando isso fica garantido já, sempre e quando o presidente Joe Biden veja, observe ali em Luanda milhões de pessoas, não é? E veja que a polícia perdeu o controle, ele vai dizer ao João para partir. E se estiver em Lisboa, vai dizer para não regressar mais. Portanto, esse é o segredo. Não é preciso, não é? De facto, não é necessário, é preciso calma. Não é? Essas coisas, quando ocorrem, né? A tendência sempre, né? É as pessoas ficarem nervosas. Não é preciso enervar-se, porque a ideia é que o povo, não é? Já ganhou maturidade. Qualquer king, ele sabe. Olha, ontem me mandaram aqui imagens que mostram uma senhora que falou aí ultimamente, duramente contra o Lourenço. Tanto o Laborinho mandou-lhe buscar e estava a arrastar a senhora. Né? Tanto, e vocês ficam sabendo ali em Angola também, de que o Lourenço, repito, não está em Luanda. E os grandes assassinos que estão aí em Luanda são exatamente o Eugênio César Laborinho e o Francisco Furtado. De resto, Furtado, não é? Se vocês não sabiam, desde Espanha avisou que ia somalizar Angola. Um país alheio, porque ele é cabo-verdiano. Para vocês verem os abusos que os estrangeiros estão a cometer no nosso país. Repito, João Lourenço não está em Luanda, está no estrangeiro. Porque sabe que ali tem generais que podem derrogá-lo e sacá-lo do poder enquanto ele está no ar e não é ainda presidente. Portanto, essa foi a estupidez que ele cometeu. Pensando que está no estrangeiro, ele pode controlar os militares, está na rua, para não ser derrogado. Mas olha, se você é general aí em Luanda e você é patriota, essa também é a hora de tomar o poder, né? E entregar o poder aos civis. Não espera que haja manifestação, porque, repito, João Lourenço não está em Luanda. Ali, quem vos sequestrou... Eu não estou ali, né? Por isso vou usar esse termo. Quem vos sequestrou nesse momento em Luanda são duas pessoas, ou três, eu diria. Tanto Eugênio César Laborinho, Francisco Furtado e Fernando Garcia Miala. Estes é que estão a controlar o poder nesse momento em Luanda. Lourenço não está aí, Lourenço fugiu. Que fique claro, se você é o engenheiro Costa, está a me escutar, não é? Ou se você é o Manabel, então, eu acredito que essas minhas palavras são palavras que simplesmente saem, não é? Do Atlântico Norte, né? Para o Sudoeste da África. Mas vocês estão ali, né? Muitos de vocês já estiveram na guerra, conhecem as técnicas de inteligência, né? Fiquem sabendo que o João não está em Luanda. Se eu não tiver razão, então desafiem que o João apareça antes do dia 15. João não vai aparecer aí. Portanto, repito, João não está em Luanda e quem? Olha, por outras palavras, o golpe de Estado que a Laurinda, não é? Acabou, não é? Ajudando aí a consumar ontem, não é? Na verdade, eu diria que houve um contra-golpe de Estado. Contra-golpe, sabe por quê? Porque quem tomou o poder nesse momento de Luanda, eu repito, Laborinho, não é? Francisco Furtado e Fernando Garcia Miala. Eles é que estão com o poder nesse momento, não é? A assegurar, entre aspas, o poder de João Lourenço, mas não se sabe se eles também poderão ou não permitir o regresso de João Lourenço em Luanda. Se vocês não sabiam. Portanto, esta é a hora das manifestações pacíficas generalizadas em Luanda, porque só elas vão esclarecer aos angolanos, à África, ao mundo e particularmente ao mundo ocidental, incluindo os Estados Unidos da América, sobre se o general João Lourenço está ou não está em Luanda. Se não houver manifestação, o que nós vamos esperar em Luanda é que o Lourenço, não é, vai regressar à noite e vai, nessa altura, se calhar, porque de facto a maior parte dos generais da SFA, não é, eram colegas do general João Lourenço quando ele era o chefe da direção política, melhor dito, direção política das FAP lá, né? São eles, a maior parte deles estão a controlar as forças armadas angolanas, mas infelizmente são poucos, né? Felizmente, melhor dito, são poucos, porque a maior parte são patriotas, razão pela qual a situação em Angola nesse momento, não é? Está em suspense. Ou seja, é uma situação complexa, eu diria, não é? É complexa e a boa notícia é que todos votaram no número 3 e é pacífico de que o engenheiro Costa deve ser investido presidente e não João Lourenço. Mas repito, razão pela qual Lourenço não está em Luanda, mas fugiu para o estrangeiro, não é? Repito, uns dizem que está em Lisboa ou em alguma parte, algum lugar de Portugal e outros dizem
que está na África do Sul. Portanto, nenhuma ditadura, repito, caiu, não é, por eleições ou através de eleições gerais, né? Nem mesmo o Oliveira Salazar. O 25 de Abril não se deu com eleições em Portugal. No caso do general João Lourenço, neste momento, não é, até mesmo os polícias, repito, e as FARC que estão nas ruas de Luanda, não é, só esperam pela presença de milhões de angolanos nas ruas e serão eles mesmos que se vão encarregar, não é, de repor a legalidade constitucional, não é, tomando o casumo para que se entregue o poder aos civis, não é? E o segredo para juntar, não é? O segredo é juntar logística, não é? Como sendo a água, não é? Comidas enlatadas, não é? Enfim, trazem comidas secas, por exemplo, não se sabe se a manifestação vai durar 3 ou 4 dias consecutivos, né? Até que se esclareça a situação em Angola, não é? Mas a ideia é trazer milhões de angolanos nas ruas de Luanda, não é? Para superar o número dos polícias. Aliás, os polícias estão com o povo, não é? Não vão disparar, estão proibidos. E esse é o outro. Se você, polícia, me está a escutar, se você não quer ser carda-canhão, não é? Não dispare. Porque eu te garanto, as forças, eu tenho repetido isso várias vezes, e tudo que eu digo não falha. As forças da Aliança Atlântica NATO estão aí no Mar da Guiné. Portanto, em uma questão de horas, começam a vos capturar um por um em Luanda, não é? Se forem encontrados vivos, né? Portanto, não dispare. E deve usar os motoqueiros para as manifestações pacíficas, porque elas podem desmoralizar, não é, os cavalos da polícia, né? Desmoralizar não, os próprios polícias também veem os motoqueiros, eles não vão se atrever a estar a matar pessoas porque sabem que a NATO vai lhes cair em cima. Portanto, termina aqui essa edição do Desperta Angola. Eu sou Orlando Fonseca, eu te falo da linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. Esta hora é madrugada em Luanda, aqui são 2h23, aqui no sul da Flórida, deverão ser para aí, se calhar, 7h23 em Luanda. E se você me escuta desde Belize, Adanjigteche, ali na Bacongolândia, ou desde Mpinda, no nosso lindo estado de Banza, Congo, Coelho, Kwango, ali em Sanza, Pombo, e no Onço, que é aqui no Zâmbia, Luçambula. E se você me escuta desde lá, para o outro lado, no sul da Angola, ali, que você sabe que aí havia algo que falhou, ali, né? Califórnia, lá. Havia uma Califórnia com o camarada João Lourenço durante 4 anos inteiros aí, completos, né? Andou a sonhar todos os santos dias de uma Califórnia que não existe, né? O que existe hoje é um fantasma, né? Onde ele colocou o seu sócio, né? Luiz Nunes aí, a cuidar de uma Califórnia inexistente, fantasma, né? Abstrata, não existe. Portanto, se você me escuta desde lá, aí do Lubito para o Luau, eu te agradeço imensamente. Você pode estar na Grande Lisboa, né? Ali, em qualquer lugar de Portugal continental. Você pode estar na cidade invicta do Porto. Você pode estar em Viana de Castelo, em Coimbra, qualquer outra parte de Lisboa ou de Portugal, repito, eu te agradeço. Você pode estar, se calhar, lá no meu lado esquerdo, na lindíssima cidade de Luanda. Você pode estar ali. Mas você pode estar, se calhar, mesmo aqui na União Americana, né, na costa do Pacífico, na cidade de Los Angeles, para a Costa do Ouro, a Costa do Sol, não é? No Atlântico, aqui, no Atlântico Norte, nós temos sol todo ano aqui, né? Faz frio pouco frio faz. Por isso os americanos chamam a Costa do Ouro, a Costa do Sol, né? Aqui, desde Nova York até estendendo-se ao Estreito da Flórida, né? Aqui no sul da Flórida. Se você me escuta desde aqui, eu te agradeço. Você pode estar eventualmente no Hemisfério Sul, na República Federativa do Brasil, e desde lá para o norte do planeta, ali no Japão. Ou se calhar você pode estar no Oeste, eventualmente ali no Oriente Médio, para o Ocidente. Eu te agradeço imensamente por estar aqui. Esse é o único Desperta Angola, melhor dito, tu teu canal de jornal de língua portuguesa, Desperta Angola, e te fala desde a linda cidade de Miami. Muito obrigado, que tenham todos feliz sexta-feira e o fim de semana está à volta de esquina. Orem por esse presidente que agora desapareceu e está a fingir de que os angolanos não sabem, ele se escondeu aí, mas a ideia é que agora tocou-se o sino da alvorada, todos para as ruas, para a manifestação,
Se você deseja alternância política em Angola, vá para a rua. Lembre-se que a polícia está com o povo, porque é do povo. Vos agradeço imensamente, muito obrigado por escutar-me, que Deus possa abençoar a todos vocês, muito obrigado e muito obrigado por escutar-me, muito obrigado.